Bom pessoal, bom dia. Hoje a gente começa as nossas aulas de cálculo, especificamente aqui cálculo 1 para engenharia, e eu vou mostrar para vocês inicialmente a ementa da disciplina. Meu nome é Márcio Magini, eu sou professor do curso de engenharia e eu que vou dar a disciplina de cálculo para vocês. Tentei criar aqui um sisteminha que foca só o quadro e não foca na minha pessoa, para que a gente fique mais dinâmico e vocês possam ir e voltar nas aulas o quanto vocês queiram. As aulas serão gravadas, o que facilita para vocês, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, vocês podem ir e voltar nos vídeos, o que vai facilitar bastante para vocês o aprendizado. Eu tirei um pouquinho o foco da câmera, só para vocês saberem, porque se eu deixo no foco automático, toda hora que eu passo a minha mão em frente à câmera, o que acontece? Ela tenta focar minha mão e tira o foco do quadro. Então eu deixei o foco fixo, apesar de estar levemente embaçado, mas ele é bastante visível e não vai atrapalhar vocês. Então o que vocês têm que saber? A disciplina de cálculo é uma disciplina básica para engenharia e para todos os cursos da área de ciências exatas. Fundamentalmente, em todos os cursos de cálculo 1, a disciplina é dividida dessa maneira. Primeiro você vê funções, depois limites, o que vai dar a base para entender derivada, continuidade, cálculo de derivada e aplicações, integral indefinida e definida, técnicas de integração, aplicações de integrais definidas. Então essa é a ementa básica de qualquer disciplina de cálculo para engenharia. E também na área de ciências exatas, se você vê física, química, matemática, fundamentalmente esse arranjo é um arranjo meio padronizado, porque é um arranjo já de muitos anos. O cálculo, a física e a matemática não mudaram muito ao longo do tempo. Então a gente tem aqui as maiores novidades que você vai ter nessa disciplina são as aplicações que vão surgindo, conforme a tecnologia vai evoluindo, a gente vai vendo novas aplicações. Então, na aula de hoje, a gente vai se ater a funções. É uma aula contínua que eu vou quebrar em várias partes e deixar publicado no Classroom para vocês assistirem essas aulas na medida do tempo de vocês. Então, a aula de hoje vai ser sobre funções, exclusivamente sobre funções. E na aula exclusiva sobre funções, a gente vai abordar a definição de função, o que são funções polinomiais, funções modulares, funções exponenciais e funções trigonométricas. O livro que a gente usa como base é o livro do Stewart. É um livro muito bom de cálculo, fácil de ler, sem grandes complicações. É um livro que você consegue, inclusive, achar versões dele mais antigas disponíveis online, se eu não me engano. Mas é um livro bem palatável, bem digerível, não é nada complicado de você entender, não é muito formal, dá bastante exemplo, tem muito exercício, e a gente vai poder usar ele com bastante continuidade. Mas eu não tenho o livro do Stewart. Qualquer outro livro de cálculo 1 serve, vai ser suficiente para você poder usar, entender. Às vezes o arranjo é um pouco diferente, o arranjo da ementa que tem no livro é um pouco diferente, mas a matéria você vai encontrar em todos os livros de cálculo 1, cálculo diferencial e integral, que é o que interessa a gente nesse momento. Então vamos começar sobre funções. O cálculo é importante, pessoal, e assim, apesar de ser uma matéria considerada difícil, o cálculo é importante para que os alunos tenham a base para matérias como mecânica dos fluidos, materiais, e várias outras matérias relacionadas principalmente à área térmica, e à área de fabricação. Você tem que ter noções de cálculo muito boas, porque às vezes você não usa derivada integral, mas você usa técnicas que você aprende de derivação e integração para resolver problemas de engenharia. Então o que me interessa é o seguinte: hoje a gente vai estudar função. Função normalmente representada por uma letra f de x, ou f de xy, ou f de x, y, z e assim sucessivamente. Funções de uma variável, duas variáveis, três variáveis e assim sucessivamente.
A função é normalmente o quê? Você tem uma entrada de uma variável, isso aqui é uma variável, que pode ser a temperatura do metal, pode ser a dilatação do metal, pode ser o fluxo de calor, pode ser a capacidade de transferência de matéria, pode ser uma variável física qualquer que interessa para a gente que está aqui na engenharia, pode ser a capacidade de um metal se contorcer, o ângulo que ele precisa, né, para sofrer a deflexão que você está esperando que aquele metal sofra se você vai construir, por exemplo, uma ponte. E assim sucessivamente com várias outras aplicações na engenharia, né? Então você tem uma função, uma variável x, que vai ser modificada por uma função f e que vai gerar um novo valor f de x, né? Ou seja, você tem uma variável de entrada e você vai ter um valor de saída que vai ser diferente, obviamente, dessa variável de entrada. Então, essa saída é o que interessa para a gente. E esse processo intermediário que gera essa modificação dessa variável para uma outra variável, uma variável de entrada e uma variável de saída, é chamada de função. É um processo matemático de transformação de uma variável de entrada em uma variável de saída dentro de uma regra aritmética que você vai criar. Que regra aritmética é essa que você vai criar? É o que a gente vai estudar. Quais são as regras aritméticas possíveis? Tá? Então, é mais fácil a gente entender uma função do ponto de vista prático quando eu começar a dar alguns exemplos aqui, né? Então, do ponto de vista formal, a função ela tem uma definiçãozinha, né, que normalmente você gera pares ordenados, x e f de x, tá certo? Para todo e qualquer x pertencente ao seu domínio de interesse. Essa é uma definição mais formal. Essas definições formais vão ser importantes mais à frente quando a gente estudar limite, teorema fundamental do cálculo, quando a gente estudar derivada, integral, a gente sempre vai chamar essas definições formais. Mas eu vou me ater aqui às definições mais informais. Eu vou tentar quebrar um pouco aqui as regras do jogo e tentar ser mais informal quando explicar sobre funções, sobre derivadas, sobre integral, tentar ser mais prático, né? Então vamos começar com a função mais simples de todas. A função mais simples de todas que a gente conhece, né? A gente já deve ter estudado isso aí lá no ensino médio, mas eu vou dar uma revisãozinha aqui para a gente enxergar melhor o que seriam essas funções e como a gente trabalha com essas funções. A função mais simples de todas é uma função f de x, que é igual a uma constante. Essa é a função mais simples que você pode imaginar. Então eu posso pegar, então eu vou ter uma variável x que vai ser transformada por uma f de x em um número qualquer, constante. Esse número constante pode ser qualquer número. Então vamos pegar um exemplo clássico aqui, f de x igual a 1. Então você tem uma função f de x, onde a função f de x é igual a 1, tá certo? Se você fizer um gráfico dessa função, você vai ver que essa função, na verdade, é uma reta paralela ao eixo x no ponto 1. Depois a gente vai se ater aos gráficos, mas vamos se ater primeiro ao formato da função. Então, uma função f de x, x entrando de variável, f de x igual a uma constante. Se a gente tentar traduzir o que está escrito aqui para essa lógica, ela vai ficar assim. X transformada por f de x, e esse f de x é igual a 1. Tá certo? Então, para qualquer valor que você jogue x, a sua f de x é igual a 1. Se eu montar uma tabelinha, botar 1, 2, 3, 4, ou seja, se eu atribuo valores 1, 2, 3, 4 à minha função, ela sempre vai ter o valor 1. É uma função constante, então o valor não se altera conforme o valor da variável de entrada que você vai colocar. Então, isso é uma função constante.
Essa função pode assumir qualquer valor, 1, 0, vai depender da natureza da tua aplicação, da natureza da tua prática, né? Aí você consegue construir uma função.